Hoje eu estou recebendo a Ana. A Ana é fundadora da Minerro, uma marca de skincare que está super se destacando aí no mercado. Seja muito bem-vinda, Ana, ao Behind Brands. Obrigada, Sabrina. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui hoje para dividir um pouquinho com vocês dessa jornada empreendedora aí da Minerro. Sim. Então, para começar, conta pra gente de onde que veio essa ideia. Tu já me contou no off, né, essa história, mas de onde surgiu a Minerro? Então, a Minerro ela surgiu em maio de 2020. Eu tinha acabado de voltar da Espanha, do intercâmbio. Eu estava cursando administração na época e eu já utilizava águas termais da França. Né? A gente tem as águas termais de lá, produtos à base dessa água. E eu comecei a pensar, o Brasil, rico em beleza natural, maior bacia hidrográfica do mundo, e a gente fica comprando água da França. Né? Então foi onde eu pensei, por que não desenvolver uma linha à base dessa água, ainda mais aqui na Serra Catarinense, que a gente tem águas termais. Foi aí que a gente foi atrás, aí comprovou, que daí, enfim, tinha toda uma história por trás disso, mas já conhecia o dono da fonte de água termal da Minerro, apresentei a proposta para ele, a minha ideia, fui atrás para pesquisar, e a gente comprovou em 2021 que ela tinha eficácia comprovada em redução de vermelhidão, ardência e coceira na pele. E como que foi esse processo de comprovação? Teve testes? Teve testes, até inclusive na época, a gente estava no meio da pandemia, né? Era maio de 2020, e eu descobri que tinham farmacêuticas da Universidade de Lisboa que tinham estudos sobre água termal. E eu mandei um e-mail para elas falando, eu queria que vocês estudassem a nossa água, será que vocês podem? Vocês têm bastante respaldo? Que a gente queria algo que tivesse uma chancela, né, científica. E elas falaram, Ana, é pandemia, não tem como a gente ir para o Brasil estudar a tua água e nem tu mandar a tua água para Portugal. Mas tem um laboratório em São Paulo que vai saber estudar muito bem a tua água, pode confiar. E aí eu mandei para esse laboratório, eles estudaram a água ali, começou os estudos em meados de 2020 e foi até 21. E a água termal foi o primeiro produto da Minerro, então? Foi, na verdade, o lançamento foram 3 produtos, né? Porque depois que a gente descobriu que essa água ela tinha propriedades, a gente iniciou todo um desenvolvimento de linha. Foram 3 anos, aí lançamos em maio de 2023 com 3 produtos. E como que foi lidar, assim, durante todo esse tempo com esse processo de, tipo, quero lançar minha marca, quero colocar no mercado? Acredito que nesse meio tempo você deve ter visto também muita gente lançar marca e isso talvez dê uma ansiedade ainda maior. Isso dá muita ansiedade, porque tu tá louco pra lançar, né? Tá tudo... E várias coisas acabam acontecendo, percalços, né? Enfim, várias questões. E a gente tava muito minucioso, tinha muito cuidado. Trabalhar com água termal não é fácil. Então, a gente encontrou as farmacêuticas que desenvolveram linha, a gente definiu, né, o que são os inegociáveis para a marca. Então, todos os nossos produtos são clean beauty, veganos, a base da nossa água termal, ativos tecnológicos. Mas deu muito frio na barriga, assim, esse período. Mas depois que bota no mercado é completamente diferente. Sim, também, né? Aí tu vai tendo outros tipos de problemas, né, para resolver. A gente acha que tem problema antes de colocar no mercado, depois que Sim. volta... Mas tu sempre foi uma pessoa, assim, que tu gostou desse universo de skincare? Qual que é a tua relação, assim, com a pele? A minha relação com a pele, ela vem de muitos anos. A gente fez uma campanha de Dia das Mães o ano passado, que foi com a minha família. E a minha avó é uma pessoa que sempre cuidou muito da pele. Até com ela eu aprendi que a gente só pode passar os produtos para cima, né? Porque senão para baixo tá contra a gravidade e vai gerando rugas, enfim. Então eu cuido da pele há muito tempo. Fui uma adolescente tenho couro cabeludo oleoso, pele sensível, pele oleosa. Então eu sempre tive que cuidar, né? Tanto que eu já utilizava água termal desde 2018, né? E outros produtos também. Sim, legal. Porque hoje a gente vê, a gente fala bastante disso no off, né? Que a gente vê muita gente construindo marcas de skincare, porque de certa forma até se tornou fácil e vai lá e terceiriza, né? Manda manipular, coloca um rótulo ali. E eu vejo que com tudo que tu fala, tudo que a gente conversa em off, tudo que eu te vejo falando também na rede social, defendendo a Minerro, tem muito estudo por trás, né? Eu queria que tu explicasse um pouquinho assim de onde vem essa tua bagagem de tipo entender qual que é o ativo que combina com tal ativo, como que vocês fazem essas formulações para garantir que assim o produto que vocês estão invasando ali dentro daquela embalagem, o produto que está no rótulo é realmente o produto que a gente vai receber na nossa pele, porque também tem muita marca bonitinha, mas que não entrega resultado, que às vezes tem lá
coloca ácido hialurônico no rótulo, mas assim, o ácido hialurônico é um produto que está só uma vírgula para constar, né? Então, como que vocês fazem, como que vocês escolhem, assim, os ativos para colocar formular os produtos de vocês? Assim, desde o começo da marca, que eu tive a ideia, né? Até acabei não contextualizando, mas virou meu TCC, o plano de negócios também da Minerro. E eu tenho essa vontade de aflorar o que existe de melhor em você, que acabou virando a essência da beleza que vem da natureza, foi se modificando ao longo do tempo essa questão, de cuidar da pele como um todo. Porque há muito tempo já eu não acredito em produtos que, por exemplo, tenham disruptores endócrinos, que tenham parabenos, silicones, álcool, que repuxem a pele. Eu te entregar um produto que vai tratar a tua pele, mas vai agredir ela ao mesmo tempo, eu vou ter que te vender outro para tratar aquilo que eu estraguei. Eu não acredito. A gente acredita em tratamento de pele de forma global. E desde o começo a gente começou a pesquisar sobre tendências, muito voltado para o mercado internacional de dermocosméticos também. A gente olha muito, traz conceito de food skin, que é um conceito internacional, né, de ativos que nutrem a pele. E sempre foi essa preocupação. E quando a gente foi desenvolver a linha, a gente trouxe farmacêuticas que são especialistas em nanotecnologia, inclusive, hoje estão se especializando em biotecnologia, para desenvolver essa linha de produtos. Eu não tenho know-how de desenvolvimento, né? A gente pensa mais no que quer que traga o produto, o sensorial, na eficácia dele, mas e elas vêm, né, e traz assim, quero um produto, por exemplo, agora a gente lançou um retinol like com niacinamida, né? Era um desejo que fosse um produto para manchas, que não agredisse a pele. Então a gente estipula tudo isso, tem os conceitos de marca e vai desenvolvendo com base nisso. E aí, do outro lado, tu testa todos os produtos em ti, tem em primeira mão, sente em primeira mão o produto. Sim, a gente sempre recebe aí, pelo menos 5 amostras primeiras, assim, para testar. E aí a gente acaba dividindo com pessoas próximas. Eu tenho uma sócia investidora que mora em Salvador e ela é uma pele bem mais madura, ela tem mais de 40 anos. Então a gente testa em peles em regiões diferentes do Brasil, em peles completamente diferentes. Eu tenho 27 anos, então são faixas etárias diferentes. E depois disso outras pessoas testam e a gente vai desenvolvendo até chegar na fórmula que a gente considera ideal. Por exemplo, tem produto que já está em amostra 17, né? E ainda não está do jeito que a gente quer. Tem um lançamento que vem agora, que foram 10, né, desenvolvimentos até chegar no conceito final. E aí, depois disso, ainda passa por todos os testes de eficácia. Todos os produtos Minerro têm testes de eficácia comprovada, in vitro e in vivo. Legal. Isso que tu falou de testar em diferentes peles e diferentes regiões do Brasil, isso é super legal de falar que eu tenho dermatite atópica, não vou nem dizer que eu tive, porque eu tenho, mas durante muito tempo da minha vida, ali da adolescência até uns 21 anos, não sei que idade que eu tinha, eu sofri demais porque eu não sabia, não era exatamente diagnosticada aquilo. Então, eu já fui em muitos dermatologistas na minha vida e ninguém, de fato, conseguia entender o que era. As pessoas passavam, tipo, passa um corticoide, toma esse remedinho aqui, e meio que camuflava o problema, né? E por ter dermatite, a minha dermatite, normalmente ela é mais na região do corpo, a minha era na região do rosto. Eu não podia usar qualquer produto de skincare. Aliás, eu não usava nada, porque tudo que eu colocava na minha pele, ela reagia, tipo, sabe, ficava muito pior. Ela não tinha um efeito bom. E ardia, e ficava vermelho, ou piorava a dermatite. E eu lembro que nessa época, hoje já é mais comum, porque a gente tem um boom agora do cuidado com a pele, né, dessa consciência de cuidar da pele. Mas eu lembro que na época não tinha produto, por exemplo, a minha pele era extremamente seca. Eu nunca tive a pele oleosa. E não tinha produto para pele seca no Brasil. Tinha só produto para pele oleosa, pele acneica e, assim, ninguém olhava para a pele sensível, para a pele com dermatite atópica. Então, foi uma dificuldade que eu mesma senti na minha pele. Hoje em dia, tem muita gente, tem muita marca, inclusive vocês, né, que falam muito de dermatite, de pele sensível, mas era uma demanda do mercado que, assim, eu imagino as pessoas que vieram antes de mim, o quanto elas sofreram, né? Com toda certeza. E assim, a pele sensível, fora os hidratantes que precisa, às vezes pega um produto que tem, por exemplo, um álcool. Mas
machucar muito a tua pele, né? E muitos produtos, às vezes, têm, né, ativos que vão... A fragrância. Para uma pele sensível, a fragrância destrói, né, a pele. É muito alergênico. Então, a gente se preocupa com isso em todas as nossas formulações. É muitos relatos que eu recebo de pessoas, eu nunca consegui usar, que seja uma vitamina C, né? Não estou nem falando do hidratante propriamente dito. Eu nunca consegui usar uma vitamina C, agora eu consigo usar na minha pele. Ou a pele oleosa mesmo, usava vitamina C que davam bolinhas, que deixavam a pele com acne, agora conseguem. Então, a gente se preocupa muito nisso, né? Do cuidado da pele. E, claro, por ter uma água termal com propriedades calmantes, a gente entra muito no cuidado da pele sensível. Legal. E agora, falando um pouco do outro lado, né? Esse lado do produto, enfim, mas o outro lado, a Ana empreendedora. Tu é super jovem, tu tem 27 anos e tu já tem uma marca que está há 3 anos? Isso, 2 anos. 2 anos no mercado, né? Mas o conceito, o desenvolvimento tem há bastante tempo. Então, tu começou com 22 anos? Isso mesmo. Nossa, super jovem para já, tipo, com um projeto bem... Até ousado, né? Tipo assim, putz, ter uma marca hoje é comum, mas antigamente não era. As pessoas... A gente só tinha acesso mesmo a marcas Vichy, La Roche, marcas que são internacionais, né? Como que tu lida assim com essa questão de ser jovem e ser empreendedora? Tu já ouviu, por exemplo, alguém te falar, não sei se esse produto aí é muito bom, porque essa menina, quem é ela, o que ela está falando, o que ela sabe? Tu já sentiu isso na tua realidade? Já. Eu já senti diferentes coisas, né? Até esses dias no off a gente conversou sobre isso, que tu fez uma postagem. Quando eu tive a ideia de fazer uma marca com base em água termal, chegaram e me falaram, isso vai dar muito trabalho. Vende essa água para alguma empresa, eles fazem a marca de cosméticos à base dessa água e pronto. Eu não tenho problema com trabalho, né? Eu tenho um sonho, eu tenho uma vontade, eu quero fazer um negócio diferente. E se eu vender água, eles vão misturar com outros ativos, que não necessariamente vai ser o que eu quero fazer com a empresa. Já teve pessoas que descredibilizaram, né? Até hoje isso acaba acontecendo, às vezes pela idade. Recentemente até aconteceu um caso... não sei, tu é muito nova, uma empresária jovem, mulher... enfim, por umas questões mais de negócios. Então, acontece muito, infelizmente. Infelizmente, né? E como que tu lida com essas situações? Eu acho que a gente prova o nosso valor com o trabalho. Né? Um trabalho com consistência, que traga resultado. Por exemplo, falando de produto, as pessoas talvez não funcione na pele, é a marca da Ana, né? Que isso acontece ainda mais na região local, né? Onde as pessoas te conhecem mais. Mostrando eficácia, outras pessoas que não me conhecem comprando, dando seus feedbacks, postando nas redes sociais, ou num caso de negócios, ela é muito nova. Se tu provar resultados, se tu tiver consistência, se tu tiver resiliência, disciplina, tu vai provar que não é uma marca de uma menina jovem, né? Tem muito mais por trás. E esse lado empreendedor, tu acha que, porque tu tem uma jornada bem puxada de trabalho, tá sempre trabalhando, quase que o período que tu está acordado, tu tá trabalhando, né? Tu sentiu que tu se afastou um pouco, por exemplo, de amigos da tua faixa etária ali que estão curtindo a vida, sei lá, fazendo outras coisas? Tu sente que tu não tá... eles não estão no mesmo ritmo que tu e isso acaba te afastando? Não só por isso. Isso aconteceu muito lá atrás, porque, como tu falou, eu tinha 22 anos na época. Então, eu tive algumas questões que eu deixei de, em momentos, de estar presente em festas, em coisas, porque eu precisava trabalhar, mesmo no off da empresa, isso já existia. E hoje, eu até não... Assim, várias pessoas também estão empreendendo ou estão trabalhando, se desenvolvendo, mas eu sinto... eu não tenho tempo. Porque tu pega uma jornada de CLT, a pessoa tem... É diferente a rotina. Eu não consigo o tempo que foi o que tu falou, o tempo que eu tô acordada, eu tô trabalhando. Né? Então, gera essa desconexão. Né? Falta... Eu te confesso que eu sinto falta. Né? Como eu, sendo bem honesta, que eu sinto falta de ter mais o meu tempo social na minha jornada empreendedora. Mas a gente também sabe, né? A Fever agora está com 10 anos, né? Já tem uma jornada aí de 10 anos empreendendo. Que é muito diferente o começo do agora, né? No começo a gente demanda muito mais da gente, né? Então, a longo prazo, talvez isso mude. Sim, mas eu até falei sobre isso mais cedo, que assim, existe um momento, pelo menos eu acredito, né? Que existe um momento de acelerar.
E às vezes algumas pessoas falam para ti assim, nossa, não, mas para que trabalhar tanto? Não precisa fazer isso hoje, não precisa ficar até de madrugada, não precisa fazer isso nesse final de semana, não precisa fazer isso desse jeito, faz o outro que é mais fácil. Tem gente que não entende. Mas existe um momento de acelerar. E eu acho que quando tu é jovem e tu tem a oportunidade de, putz, fazer o teu negócio, tu tá nesse momento, tu tem que aproveitar esse momento. Porque quando tu tiver mais velha, tu talvez não tenha o mesmo gás, talvez não tenha a mesma energia, e o pior, a tua grande ideia talvez já tenha perdido sentido, né? Perdido time. Então, às vezes isso rola, eu já escutei de outras pessoas, inclusive, de tipo, putz, as pessoas não entendem que tu tá naquele ritmo e elas acabam se afastando, e tu acaba nunca mais falando com aquelas pessoas, e elas vão para outros lugares e tu nunca mais, sabe? Nem, os caminhos nem se cruzam, porque as pessoas não conseguem entender essa jornada de empreender, e principalmente empreender, que para mim, na minha visão, é assim, empreender no Brasil é tipo, beleza, tu tem uma super empresa, tu tem bastante oportunidade, tu tem uma empresa pequenininha, tu acabou de começar, tu tem, não vou dizer bastante, mas tu tem algumas possibilidades também, mas quando tu tá no meio do caminho, quase não existem opções, é tipo tu e tu, sabe? E tu tem que fazer dar certo. E às vezes tem que fazer dar certo justamente para não para te conseguir fazer, mas para provar para as outras pessoas, inclusive, que tu é capaz de fazer, né? Isso foi falta de terapia essa semana, inclusive. Ai. Concordo 100% com o que tu falou. Eu me identifico muito com isso. Muita gente não entende, né? Algumas pessoas sim. E acaba que nos últimos tempos eu me conectei muito mais com empreendedores, né? Por estarem ali vivendo exatamente a mesma coisa, né? A gente se fala, né? Seja eu e tu, outros empreendedores, falando no modo geral, parece que está se escutando, né? Sim. Quando o outro empreendedor fala... As dores são parecidas. Exatamente. E existe muito essa troca, né? E até aconteceu de amizades que eu tinha me afastado ao longo da vida, eu me reaproximar por conta da Minerro e do empreendedorismo, porque agora está no mesmo momento de vida. Isso também aconteceu. E tu percebe, assim, que com o teu negócio eu vou dizer amadureceu, para não dizer envelheceu, né? Mas tu percebe que tu amadureceu mentalmente 10 anos em 3 anos? Muito. A diferença é gritante. Porque às vezes eu percebo isso também. Eu percebo que principalmente depois que a gente abriu o escritório físico, parece que eu... Parece não, né? Eu fiquei mesmo mais velha. 1000 cabelos brancos. Não, é completamente diferente. Antes eu era a pessoa que chegava da festa à noite, né? Antes da Minerro existir. Chegava da balada à tarde, hoje eu sou a pessoa que acorda às 5 da manhã para ir correr e dá conta da rotina no dia, né? É completamente diferente. E como que tu equilibra, inclusive, isso na atividade física com o empreender? Tu acha que tem algum link? Te dá alguma inspiração? Tipo, tu tá lá correndo, tu tem uma ideia... Total, as pessoas devem me achar louca, porque eu mando às vezes, a minha sócia mesmo, às vezes eu mando áudio pra ela correndo ofegante porque eu tive a ideia, eu me mando eu mesma áudios. Tem muita ideia que surge. Esses dias até uma dermatologista, enfim, aconteceu uma conexão, eu tava correndo, eu lembrei dela, ai doutora, eu lembrei daí eu parei, falei com ela. A corrida é o meu momento, né, onde a gente acaba abrindo a cabeça, não tem celular, não tem ninguém falando com a gente, é o momento que a cabeça está leve, e também tem muito da disciplina, da resiliência, eu gosto o foco, né, eu gosto de fazer corridas, eu fiz uma maratona no passado, gosto de fazer meias, são provas de mais resistência, né, e o empreendedorismo, ele não é uma corrida de 100 metros, né, ele exige muito da gente. É uma eterna... maratona. Exatamente. Então, eu associo muito um ao outro, assim. E eu acho que o fato de ter alguma, enfim, qualquer que seja atividade física, né? Mas também te coloca numa posição de, tipo assim, cara, eu preciso ter disciplina aqui. Se eu tenho disciplina aqui, eu tenho disciplina no meu negócio. Pelo menos eu sinto isso. E às vezes eu até me coloco meio que numas furadas que eu invento, tipo assim, agora eu vou correr, inclusive. Correr é essa coisa pra mim. Eu vou correr porque não tem como eu não conseguir correr, é uma coisa tão fácil. E aí, assim, parece que a gente está sempre se colocando em umas posições de desafio mesmo, sabe? Como se não tivesse desafio suficiente dentro do teu negócio, tu pega um desafio pessoal. Mas o que eu acho legal também, de qualquer que seja atividade física, é que tu precisa desligar. Inclusive, quando eu treinava de manhã, eu ficava assim, sei lá, uns 15, 20 minutos no meu treino no celular.
respondendo aqui, respondendo ali, e eu não conseguia treinar. Aí um dia eu comecei a treinar à noite. E funcionou super, porque era um momento que o celular estava, tipo, todos os clientes já não mandavam mais mensagem, o escritório já fechou. E eu falei, cara, esse é o meu horário. É o pior horário do dia para treinar, né, segundo os médicos, mas é o horário que eu consigo, de fato, treinar e não ficar pensando. Óbvio, a gente sempre pensa, né? Mas não ficar pausando o exercício para trabalhar e, às vezes, nem treinar, porque eu estava trabalhando durante o treino, sabe? Nem rende, né? Não desliga, não faz nada direito, às vezes, né? Ano passado, eu passei por uma situação dessa, onde, por exemplo, minha rotina era acordava às 6 da manhã, treinava das 7 às 8, né? Eu gosto de ter pelo menos uma hora para ver o dia, me centrar, e aí eu começo. E nos últimos 3 meses do ano, com Black Friday, né, Natal, enfim, eu tive que abandonar completamente a minha rotina de treinos. Eu fiquei 3 meses sem treinar, porque toda hora eu pisava para treinar, começava um monte de mensagem, um monte de coisa para trabalhar, eu tinha que voltar e começar no computador. Então, até para 2025, foi uma mudança que eu fiz de rotina, foi acordar às 5 da manhã, porque das 6 às 7 é difícil alguém mandar mensagem. As fábricas não abriram ainda, as pessoas não estão nos escritórios. Sim. Então, foi aí que eu consegui organizar, porque isso é muito importante para mim, né? E à noite, eu confesso que eu ainda não dei jeito para ir à noite. Mas foi a forma que eu consegui organizar para ter esse meu momento. E tem alguma coisa, assim, algum erro, alguma atitude que durante essa tua jornada empreendendo, eu não digo nem em relação ao produto, mas de repente a lidar com algum problema que aconteceu, com algum cliente, com algum processo que saiu fora do teu planejado, que hoje tu olha e tu fala, cara, eu faria isso diferente. Várias coisas. Deixa eu tentar pensar em uma agora. Sim, de bate pronto. É difícil, mas para eu falar aqui... Ai, que pergunta, hein, Sabrina? É difícil essa pergunta, né? Não estava planejada essa. Não, podia ter falado para eu pensar alguma coisa. Mas tem várias coisas. Uma que até no final deu certo, uma das exigências que foi um grande aprendizado e no final deu muito certo, uma das grandes exigências do meu investidor era que a lata do aerosol fosse prata. E é muito difícil uma lata de aerosol prata, de alumínio polido, estéreo, né? E aí eu estava indo desenvolver com uma fábrica e na época eles queriam botar ureia na nossa água para conservar, porque eles falaram que era impossível fazer sem conservante, que era impossível fazer estéreo. E eu comecei a bater que não dava, que eu queria que fosse diferente. E no final eles declinaram do projeto. Eles falaram, a gente não vai mais fazer o projeto de vocês. Sério? E era das poucas empresas de aerosol que tinha no Brasil. E eu fiquei desesperada. Eu falei, quem que vai fazer isso agora? E eu estava bem no começo da marca. Falei, será que eu apertei demais? Será que tem que ser feito assim mesmo? E no final apareceu uma luz, que apareceu o desenvolvedor do nosso spray de aerosol. E hoje o produto ele é estéreo, ele usa tecnologia italiana, ele tem tudo, de alumínio polido, ficou tudo do jeito que tinha que fazer. Mas na época foi um grande desespero, foi uma coisa que atrasou, inclusive, o lançamento da marca, toda essa questão do aerosol. Hoje já é uma coisa que se resolveu, mas na época foi uma coisa que até pela idade que eu tinha me gerou muito, muito problema, atrasos, enfim. E o spray de vocês é super diferente, né? Acho que foi difícil, mas e valeu. E era pra ter sido completamente diferente, assim. Sério? Sério. E eu acho ele tão... Ele é diferente a forma, não sei tecnicamente como fala isso, mas a forma como ele sai. A bruma, né, o jato. Isso, a bruma, o jato, é totalmente diferente de outras águas termais, inclusive. E é mais gostoso, obviamente. Sim. Parece que cai mais uniforme na pele, né? Então, acho que valeu. E foi uma grande dor de cabeça, Mas tem outras também. Sempre tem, né? Sempre tem. E vai, daqui pra frente vai existir mais ainda. E tem vários investimentos que a gente faz achando que vai dar muito certo se investir em tal coisa, às vezes não é por ali. A gente, às vezes, na jornada empreendedora, por exemplo, eu recebi aporte, né, de investidor no começo, às vezes eu era mais nova, eu achava que botando dinheiro em tal local poderia ter surtido muito efeito. Hoje eu sei que eu consigo fazer melhor com menos. Que até a gente estava conversando no off do nosso último evento, inclusive, da Minerva. Com muito menos, eu fiz algo muito mais legal. Sim, né? É verdade. E, assim, como que funciona o processo de entender, por exemplo, como tu vai distribuir
quem que é na distribuição não é a palavra, mas quem que é o porta-voz essencial para a Minerro hoje, né? Eu sei que tu investe muito nessa parte dos dermatologistas, de eles confiarem na marca, mas como que vocês determinam isso? Tem tipo assim, esse produto aqui é interessante que um dermato fale, esse aqui é interessante que um influenciador, como que tu define isso? Eu acho que até no começo da marca a gente começou focando muito no mercado de influência e a gente entendeu que trabalhava com um produto muito técnico. E é muito difícil, às vezes, o influenciador ele conseguir comunicar, né? Dependendo do influenciador, tem os influenciadores mais nichados, né? Que eles conseguem comunicar bem, eles entendem, muitos até estudam fórmulas por trás, fazem faculdades. E aí depois a gente migrou para o mercado da dermatologia. E hoje a gente ainda estava conversando, o próximo lançamento que vem aí, como que a gente vai comunicar, né? Tem os dermatologistas, que são mais focados para determinados produtos, e os influenciadores que teriam tais dores. Né? Por exemplo, já posso falar, porque a gente fez o pré-lançamento, é um hidratante. Né? Um hidratante para recuperação de barreira cutânea. Então, quem são os influenciadores que têm problema de pele? Que realmente precisariam ter uma pele seca, tem uma pele sensível, faz sentido. Porque senão não conecta, não comunica, né? E tem que falar, por exemplo, de clean beauty, né? Tem várias questões que tem que fazer sentido para aquela comunicação, assim como os dermatologistas, né? Não é todo dermatologista que... A gente tem um produto capilar, não é todo dermatologista que faz cabelo. Entendi. Né? E tu já investiu bastante em influenciador, tu acredita que esse modelo de conteúdo, porque acredito que tu vive os dois lados, né? O lado onde tu precisa ter um conteúdo para divulgar o teu produto, uma super produção montada e etc. Mas tu também precisa ter pessoas normais, entre aspas, né? Produzindo conteúdo sobre o produto. Tu acredita que os influenciadores têm esse poder hoje, não só falando da Minerro, né? Mas falando de skincare no geral, ou esse mercado está meio, assim, já todo mundo está falando, as pessoas já não acreditam tanto em influenciador? Qual que é a tua visão disso? Que polêmica, né? É polêmica mesmo. É porque esses dias eu vi uma pesquisa de um... eu não sei qual que é o nome do instituto, mas é um instituto de beauty e wellness, enfim. E eles fizeram uma pesquisa falando assim, a nova geração está de saco cheio de influenciador falando fazendo publi de produto. Não falou exatamente de skincare, mas aí entra beauty, cabelo e make, etc, né? Eu acho que tem muito que eu te falei de conectar com a dor do influenciador. Tem muitos influenciadores de beleza que falam dos seus problemas, né? Eu tenho uma acne de pele madura, isso resolveu. Tem a Ana do Travas, a Super Vulgar, ela tem dermatite seborreica, então ela realmente, o produto Scalp Vital aliviou muito o couro cabeludo dela. Ela fala sem publi, nunca paguei, ela fala com o maior gosto dos produtos, porque realmente é genuíno. É real, fez diferença, né? Então, acho que isso é um tipo de conteúdo. Acho que tem os UGCs, né, que é muito interessante também, porque acaba que traz conteúdo para a marca, né? Um conteúdo real, uma pele de diferentes cores, diferentes faixas etárias. Mas eu vejo que eu estou entrando muito no momento da minha marca pessoal também como comunicadora, que tem feito muito mais sentido, que era o que a gente estava falando no off. Acabam que as pessoas que me seguem compram Minerro, convertem, ou a gente faz eventos, no final compram a marca, começam a me seguir, depois compram outros produtos, é mais genuíno e tem mais conexão, né, com a marca. Assim, como eu estou falando todos os dias, diferente do influenciador, que cada hora vai falar de um produto diferente, você consegue ter um conteúdo mais denso e mais dedicado para aquilo, né? Sim. E a gente confia muito mais em pessoas, né? Então, quando a gente vê a Ana, fundadora da Minerro, falando e explicando o produto dela e fazendo aquilo ali de uma forma repetida, a gente, obviamente, presta mais atenção, traz o devido valor para o teu produto, mas também eu acho que vem o outro lado, que é o lado que gera conexão, né? Hoje em dia, o que gera essa conexão da gente com outras pessoas no geral, né? É muito mais do que a pessoa falando do produto dela, daquilo que ela vende. É o que ela faz do outro lado, né? Então, o que a Ana faz, além de ser empresária dona da Minerro? A Ana corre, a Ana gosta de viajar, a Ana gosta de cachorro, de gato, de papagaio. Tudo isso vai criando uma conexão bem genuína contigo, a ponto de quando tu fala do teu produto, as pessoas, ela não precisa de muito para me convencer, porque eu já gosto dela, né?
porque eu já tenho um estilo de vida que ela tem, ou eu quero ter, eu me inspiro nesse estilo de vida dela. Então, por isso que eu mesma não acredito que... Eu acredito, inclusive, se uma marca tem um rosto, a maioria das marcas hoje em dia, elas têm um rosto. Sim. Às vezes é uma marca criada por um grande conglomerado ali, mas eles colocam alguém, um influenciador, sabe? Coloca alguém para falar. E quando ela tem um rosto, ela tem que usar esse rosto, mas ela tem que usar muito mais do que a propaganda que a gente estava acostumado a ver, né? Ela tem que, de fato, entender o que é aquilo, qual talvez o estilo de vida do cliente Minerro, o que essa pessoa faz e como que a gente consegue conectar a Ana com esse cliente, né? Isso é muito interessante até. O nosso pré-lançamento agora do hidratante, eu contei a história, a gente fez 2 conteúdos de Reel que performaram muito bem, até foi uma surpresa, contando a história por trás do desenvolvimento do hidratante. Então, lá em 2020, enfim, tem toda uma história por trás dele, as farmacêuticas, dermatologistas por trás do desenvolvimento desse produto, um sonho que eu tinha de fazer, e conectou muito com as pessoas. Assim como outro vídeo que a gente trouxe essas pessoas para falar junto comigo da fórmula, né, das escolhas que a gente fez. E isso só eu consigo fazer, porque eu vivi essa história. Até o próprio roteiro dos 2 Reels, eu não terceirizei para o time de marketing. Eu falei, deixa que esse eu vou fazer, porque eu vivi essa história, eu consigo fazer a verdade, ele ser genuíno, e foi o que aconteceu e gerou conexão. Uhum. Isso é super importante, né? Saber o que tu precisa, o que tu pode delegar e o que tu não pode. Existem algumas coisas que tu não pode delegar. A essência da tua marca tu não consegue delegar para outra empresa. Ah, monta aí para mim o que a Minerro é. E tem muita gente que faz isso, e talvez seja por isso que as marcas elas acabam morrendo, se perdendo no meio do mercado, né, sendo esquecidas, porque às vezes, eu quero lançar uma marca desse produto aqui, desse ativo aqui, que está no hype, está na moda, e vai lá, contrata talvez a pessoa que ela é super boa, uma indústria, enfim, um farmacêutico, que ele é super bom fazendo aquilo ali, mas a pessoa não tem, aquilo não faz parte da essência dela, né? Então acaba ficando uma coisa super superficial, um produto que foi criado ali por um hype, por uma onda, a pessoa não tem aquele embasamento para defender, ela delega às vezes para até uma agência de branding, de marca, para construir tudo que seria a essência que deveria estar, né, vindo do fundador, e as marcas acabam morrendo, muitas delas por conta disso, né? Então eu acho que desde o início tu saber, eu sei que tu não, quando a gente está começando um negócio, a gente não tem essa coisa tipo super clara na mente, mas tu tem que saber tipo o que tu quer, para onde que tu quer que a tua marca caminhe, né? Para onde que tu quer que a tua marca não caminhe. Isso é super importante. E tu tem uns propósitos, né? E desenvolvendo as coisas. Até pegando alguma dessas coisas que tu falou, a gente desenvolveu um evento que é o Move Day Minerro, né? Que já tem há 1 ano na marca. Que é justamente para sair desse offline, conectar com esse propósito, estar perto dos nossos clientes, de possíveis clientes também. A gente é aberto para outras pessoas. Já fez edição no Rio, em São Paulo, Curitiba, Floripa. Tem mais de 1 ano que a gente faz. E é muito legal. E ver ali os clientes vindo, divulgando, tendo essa troca. É um momento, né? O Move Day, né, até contextualizando, a gente faz um momento de atividade física, tem talks com dermato trazendo conteúdo, ginecologista, nutricionista. Então, isso agrega, gera um conteúdo de valor, tem um propósito, né? E alinha tudo que a gente estava falando que faz parte do meu lifestyle, por exemplo. Eu acredito, né, que o skincare é um ponto na rotina de autocuidado. E o autocuidado, ele tem a alimentação saudável, a prática de atividade física, a saúde mental, né, essa conexão, o tá tudo bem beber uma taça de vinho e sair para correr, comer um brigadeiro, né, e fazer uma yoga. Então, são coisas que a gente acredita na marca e vê como verdade, como conexão, e isso vai se tornando genuíno e as pessoas querem participar e gera esse senso de comunidade também, né? Sim. E eu acho super legal isso do Move Day, porque foi uma coisa que até antes de eu te conhecer, que eu já seguia a Minerro, porque, enfim, eu fui impactada com algum conteúdo, alguém falando ali, eu comecei a seguir. E quando eu via vocês fazendo o Move Day, eu achava super interessante e eu, né, o olho brilhava porque, para mim, dentro da Fever, inclusive com o cliente, a gente defende muito isso, né, de experiência offline e tá cada vez mais em alta isso, né, porque as pessoas querem, elas precisam se sentir parte de algo, né, ter uma comunidade formada em torno de algo, de mesmos valores, enfim.
E quando eu via vocês fazendo, eu achava, putz, essa marca realmente parece que eles são legais, sabe? Porque eles estão investindo nisso. A gente, que, óbvio, né, eu tenho essa visão do outro lado, como marqueteira, mas eu sempre achei super interessante. E esses eventos foram algo que, assim, sempre fizeram parte ali do teu plano de negócio? Tu já planejava fazer? Ou surgiu... Essa ideia surgiu em maio de 2024. A Minerro estava fazendo 1 ano. E aí eu comecei a pensar, o nosso slogan é a essência da beleza que vem da natureza. E eu comecei a pensar, a gente vai fazer um aniversário, o que a gente consegue se conectar como essência? O que é a essência da marca? Como que a gente vai passar isso para as pessoas, né? Então, a gente foi fazendo naquele mês, daí surgiu essa ideia do Move Day, por eu ser corredora, acreditar nesse espaço de trazer outras pessoas. A gente fez a primeira edição aqui em Floripa. Foi um mês até que a gente teve a viagem para a fonte de água termal com os dermatologistas no começo do mês. Então, fez essa imersão deles na nossa essência mesmo. Foi a primeira vez que a gente levou dermatologistas para lá. Depois, na sequência, teve, infelizmente, o desastre no Rio Grande do Sul, mas onde a gente se engajou muito com doação de água. Foram várias toneladas de água doadas, então a gente focou os esforços da empresa para aquilo. Isso é a nossa essência também, é o ajudar os outros. A gente tem outros projetos sociais dentro da empresa, mais no cunho de cuidados com a pele. E aí a gente terminou o mês fazendo esse evento para ter esse propósito e essa conexão. E aquilo foi... A repercussão naquele mês de maio foi uma coisa que a gente foi fazendo genuíno e deu muito certo. E a gente botou no calendário da marca o Move Day Minerro. Que bom, porque é um movimento super legal mesmo. E existe, assim, algum momento até hoje, né? Vão existir mais, obviamente, mas que tu tem orgulho da tua marca, de ver o que tu conseguiu construir? Só da marca existir, acho que já é um orgulho muito grande eu ter conseguido colocar ela. Eu tenho um investidor por trás que, enfim, tem mais de 60 anos, não é do ramo, acreditou na minha história, acreditou no meu projeto lá atrás, e isso ele não investe em nenhuma empresa, ainda mais eu sendo mulher. Então é uma coisa que eu tenho como muito valoroso também, que aconteceu na marca, e colocar ela no mercado. Tem também uma questão que aconteceu o ano passado, que foi quando a Luiza Helena Trajano conheceu os nossos produtos. Isso eu acho muito legal também de falar, porque tem muita gente que fala na internet muita coisa e não... eu sou isso, eu sou aquilo, mas no off não é nada daquilo que está falando, né? E ali ela sempre fala, né, que ela apoia mulheres, que ela apoia o Brasil. E ela teve a oportunidade de conhecer a Minerro, ela testou os produtos, falou, isso é bom, conheceu a minha história, falou, gostei da história dessa menina, vamos ajudar uma marca brasileira fundada por uma mulher. E ela, o Magazine Luiza, comprou a Época Cosméticos, né, que é um dos maiores marketplaces do Brasil, e a Época ela só compra produtos para revender. E foi a primeira grande venda que a gente fez de produtos, né, no formato de atacado. Falou, eu quero ajudar. Ela me ligou no dia 27 de dezembro. Aquela mulher não precisava me ligar no dia 27 de dezembro. Quando eu recebi a ligação dela, eu falei, eu quero te ajudar, gostei da tua marca. Me liga dia 5 de janeiro que Como eu vou que é receber uma ligação da Foi um susto. Luiza Trajano? Foi um susto. Eu não acreditava que era ela que estava falando no telefone. É golpe. Foi inacreditável, assim. Quando eu não sei nem te falar. Ela, oi, sou a Luísa. Daí tu reconhece pela voz, tinha um número ali. Eu falei, não, gente, não é possível. E ela falou, me liga dia 5 de janeiro, que eu vou te colocar, que vai ter voltado o recesso. Vou te colocar em contato com a diretora da Época Cosméticos para botar a menina enrolar. Dito e feito, eu liguei para ela. Ela já adicionou a mulher na ligação na hora, no dia 5, já me colocou em contato. E aí a gente colocou os produtos lá. Então, isso traz tanto a genuinidade, o propósito dela, que realmente é aquilo. Depois eu tive a oportunidade de encontrá-la pessoalmente, meses depois, num evento em Porto Alegre. E aí eu falei, eu sou a Ana, eu quero te agradecer. A gente nunca tinha se visto pessoalmente. Ela, nossa, tu é bem mais nova que eu imaginava. Tipo, super querida, assim, simpática. A gente tem uma foto juntas. E toda vez que eu tenho a oportunidade de vê-la, eu agradeço, porque foi algo que é um marco, né? Também uma grande empresária, né? E tu falou da Época Cosméticos. Hoje o teu maior canal de vendas é o site? O meu maior canal de vendas é o site. Então, por isso que é super importante ter esse marketing bem alinhado, né? Usado de todas
as pessoas e ferramentas possíveis para conseguir levar tráfego para o teu site. Com toda certeza. São várias ações, né? Offline e online, como a gente estava falando, que fazem isso. Né? Sim. E para a gente finalizar, eu queria que tu deixasse um recado, uma inspiração, enfim, um insight para quem está começando nessa área do empreendedorismo, seja na área de beauty ou qualquer outra área. O que tu tem para dizer para uma pessoa jovem que está começando agora? Tem uma frase que eu gosto muito, que depois eu descobri que ela é de uma santa. Eu tenho questão católica, espírita, mas não tem nada a ver com isso, eu só tinha escutado. E depois eu fui descobrir, inclusive da Espanha, onde eu morei, e eu não lembro exatamente qual que é, mas a frase é: a que muito custe, o que muito vale. E isso eu levo para mim sempre na minha vida. É difícil empreender? É, pra caramba. Vai ser fácil? Não vai. Mas vai valer muito a pena. E se vai valer muito a pena, ela tem que ter esse lado custoso, né? Não desista. Tem muito espaço no mercado, cada vez mais marcas aparecendo. A gente estava até falando aqui em off, né? O imediatismo, querer tudo. Não é assim que funciona, às vezes a gente quer, fica na ansiedade, mas tudo no seu tempo, ele vai acontecer, vai ser difícil, mas vai valer a pena. Que muito custa, o que muito vale. Isso eu tenho sempre, quando eu estou meio assim, tá no caminho certo, Ana, vai dar tudo, que muito custa, que muito vale. Obrigada, então, por topar esse papo aqui. Tenho certeza que tu, com certeza, é uma inspiração para mim também. A gente sempre troca juntas, né? Principalmente no offline, com os clientes em comum que a gente tem. Mas eu tenho certeza que para todo mundo que assistir esse podcast também. Obrigada, Ana. Eu que agradeço, isso também é uma grande inspiração para mim, ainda mais empresária já há 10 anos de mercado, eu começando, tenho muito que trocar, muito que aprender sempre que a gente conversa, eu aprendo demais, né? Até projetos que a gente vê em conjunto e vão se agregando, fico muito, muito feliz. Obrigada por esse convite, muito feliz com esse teu projeto novo que está começando também, muita coisa vindo por aí que vai ser muito especial, tenho certeza. O lado ruim de ser empreendedor é que tu sempre tem várias ideias, né? E aí, às vezes, tu começa a colocar essas ideias, tirar elas do papel e aí tu não para nunca mais. Mas tu é muito boa nisso, vai dar. Tá arrasando. Obrigada.